Oi, gente, tudo bem? Estou iniciando uma aula aqui sobre opioides, que é da matéria de farmacologia da Faculdade de Medicina. Os opioides têm ganhado, hoje em dia, só para atualizar um pouco, bastante destaque na mídia por conta de uma família famosa americana, que é dona de um grande laboratório e que tem recebido mais de 90 processos, né? A acusação da justiça americana é que eles induziram profissionais de saúde a passar esse tipo de medicação para o público em geral, né? Então, hoje em dia já se fala até em opiofobia, né? Que a crise dos opioides nos Estados Unidos pode piorar o tratamento contra a dor na América Latina, porque eles foram usados sem necessidade, em alguns casos muito particulares, né? Nem sempre é preciso passar uma morfina ou algum outro tipo de medicamento à base de ópio. Às vezes você resolve com outro medicamento que pode surtir o mesmo efeito e sem viciar, né? Nem todas as dores são tratadas com ópio, e aqui está dizendo até que pode haver uma opiofobia e que muitos americanos tiveram overdose por causa dos medicamentos que eles tomam, não especificamente por causa de dor, mas induzindo a drogadição, né? Então, vamos agora falar sobre os opioides, e eu vou começar com um caso clínico. Um homem de 18 anos de idade é levado ao serviço de emergência depois de ter sido encontrado irresponsivo na rua. Ele encontra-se letárgico e não responde a perguntas. Se a gente for fazer a escala de Glasgow, já fica complicado aí. Ele está estranho. Recebeu uma ampola de destrose por via intravenosa sem resultado. Durante o exame, sua frequência cardíaca é de 60 batimentos por minuto e a frequência respiratória é de 8 por minuto e superficial. Suas pupilas estão pontiformes e não reativa. Existem várias marcas de trajeto intravenoso em seus braços bilateralmente. O médico da emergência conclui que o paciente teve uma dosagem excessiva de overdose de drogas. Então, segue-se aqui as perguntas para a gente iniciar essa aula. Qual o diagnóstico mais provável? Qual é a medicação mais apropriada para essa condição? E, além de suas ações terapêuticas, qual outros efeitos podem produzir esse medicamento? A gente vai começar a falar das ações do opioide logo nos nervos periféricos, né? Ele atinge de imediato o primeiro neurônio e o segundo neurônio do trajeto periférico. Então, primeiro, ele impede, quando ele se liga ao receptor, eu vou falar dos receptores de opioide, ele impede a liberação de cálcio, ele impede a entrada de cálcio para dentro do neurônio e impede a liberação da vesícula, né, com o neurotransmissor, que serviria para se comunicar com outro neurônio. Os neurônios se comunicam por neurotransmissores, né? Impedindo essa comunicação, além de impedir essa comunicação do primeiro neurônio com o segundo neurônio, ele também, no segundo neurônio, impede a despolarização desse neurônio. Então, quer dizer, ele vai impedir ele vai impedir que esse neurônio se despolarize, se torne mais positivo. Como? Ele abre canais de potássio. Então, o potássio sai, o neurônio fica mais negativo dentro e impede a despolarização desse neurônio. Esse é um mecanismo que o opioide faz no sistema nervoso periférico, a nível periférico, né? Agora, também tem a nível central, que ele vai bloquear o bloqueio de liberação de certos neurotransmissores. Então, a gente sabe que através dessas ações, o opioide vai fazer analgesia, ele vai impedir a transmissão da dor, né? Vai causar uma euforia. Gente, essa euforia não é
uma agitação, é uma sensação de bem-estar. Por isso é que o opioide vicia, né? Ele vai afetar a respiração, você vai ter uma bradipneia, tá? Uma depressão dos reflexos de tosse. Então, assim, o opioide pode ser usado para tosse? Pode, mas assim, você matar uma formiga com um canhão, né? Isso aí ninguém usa opioide para tosse, né? Ele vai causar uma miose, lembre-se, midríase é a pupila maior, né? Muito sistema simpático que faz isso para você enxergar melhor, para luta e fuga, e a miose é quando a pupila fica muito pequena. Por exemplo, ali o nosso paciente estava putiforme, êmese, e no TGI ele alivia a diarreia, porque ele diminui a motilidade. Se ele impede a liberação de neurotransmissor através do bloqueio de cálcio, é lógico que ele vai diminuir a motilidade, né? No sistema cardiovascular, a gente viu que o paciente estava com 60 batimentos. Então, no sistema cardiovascular, é só quando existe uma overdose muito grande que ele causa alguma modificação, né? E liberação de histamina. Ele libera histamina dos mastócitos, causando urticária, sudoração e vasodilatação. Aqui a gente tem a via da dor. Que o opioide interfere. Ele vai interferir em todos os tipos de neurônios rápidos, de velocidade média, os neurônios mais lentos. Então, ele vai agir em todos esses neurônios para impedir a transmissão da dor. Aqui a gente vai falar dos receptores dos opioides. O receptor dos opioides é o micra, o kappa e o delta. O micra é o principal dele, porque ele é o que causa a maior parte dos sintomas que o opioide, das ações do opioide. É o micra. Esses receptores têm tudo quanto é lugar do sistema nervoso central. E são receptores acoplados à proteína G. É uma proteína G inibitória dos opioides. Então, as vias descendentes que vêm do sistema nervoso central, né, córtico espinal, ele vai fazer o bloqueio de neurônios que bloqueiam a liberação de serotonina. Então, quer dizer, a serotonina, ela diminui a dor em pacientes. Então, por isso que muitos remédios à base de serotonina, alguns antidepressivos, são usados para o combate à dor. Em vez de se usar opioide, por exemplo, neuropatia diabética, se usa muito recaptador do bloqueio, recaptação do bloqueio de serotonina. A gente usa muito a liberação de serotonina, a serotonina maior na fenda sináptica, para tratar a neuropatia diabética e outros tipos de dor, né? A ação em vias ascendentes, ele vai agir no neurônio sensitivo primário, né? Eu falei ali, impedindo um influxo de cálcio para dentro do neurônio e a liberação de vesículas contendo neurotransmissor, e neurônio sensitivo secundário, impedindo a despolarização desse neurônio. Voltando à nossa questão inicial. Um homem de 18 anos de idade, responsível, apresenta-se com pupilas putiformes, então ele está em miose, respiração superficial, bradipneia e várias marcas de trajeto venoso em seus braços bilateralmente. O diagnóstico mais provável desse cara é overdose por opioides, provavelmente heroína. Medicação mais apropriada para reverter o quadro é naloxona. E efeitos adicionais que esse medicamento pode produzir são sintomas de abstinência, por isso que a heroína causa uma dependência muito forte, né?
Sintomas de abstinência precipitada podem incluir lacrimejamento, rinorreia, sudorese, pupilas dilatadas, diarreia, cólicas abdominais e tremor. Então, a crise do opioide é uma crise de drogadição, né? Então, por isso que a justiça americana está com mais de 90 processos em cima da indústria farmacêutica que induziu os médicos a passar sem necessidade o opioide a seus pacientes. Aí eu termino essa aula. Muito obrigada, foram 5 minutos sobre opioide. Até a próxima.